E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Landerson Silva. Estamos começando mais uma aula do projeto Fator em Casa. Bom galera, hoje eu vou trazer aqui para vocês o nosso primeiro assunto de geometria espacial, poliedros. Ele vai dar introdução às nossas figuras em 3 dimensões, certo? As aulas vão ser bastante segmentadas para você conseguir dividir bem detalhadamente cada uma das ferramentas que nós temos para trabalhar com figuras espaciais. Então a ideia é que vocês assimilem, revisem a aula, façam bastante exercícios de cada um desses assuntos para fixar bastante, porque a gente sabe que matemática a nossa maior dificuldade é a variação de possibilidades de aplicação daquele conteúdo, beleza? Então vamos bem devagar nesse conhecimento para vocês absorverem bem. Bom, inicialmente, quando a gente fala de poliedros, a gente está falando de figuras espaciais e eles têm 2 tipos clássicos. Eles podem ser classificados como côncavos ou convexos. Qual é a ideia básica? Uma definição um pouco mais formal do que seria a diferença entre côncavo e convexo. Repara só no poliedro côncavo. O poliedro vai ser dito côncavo quando, ao pegar 2 pontos internos desse poliedro, existe possibilidades do segmento formado entre eles ficar do lado de fora, ser exterior ao poliedro. Por exemplo, se eu pegar um ponto aqui, ó, lembra que isso daqui é uma figura 3D, certo? É uma figura espacial. Então, ó, a gente tem profundidade, a gente tem esse retângulo aqui na frente, o outro retângulo lá atrás. Quando você tem esses pontilhados, significa que esse segmento está para trás, no fundo, né? Isso é muito importante em geometria espacial, a perspectiva. Você entender qual parte da figura está para frente, qual parte da figura está para trás. Voltando aqui. Então, se eu pego esse ponto aqui e um outro ponto aqui, ó, repara que quando eu for ligar esses 2 pontos, ó, essa parte aqui fica dentro do poliedro, aí ele sai aqui fora, ficou um pouquinho torto, ele sai aqui fora, e essa outra parte fica dentro do poliedro. Ou seja, esses 2 pontos aqui, quando eu tento ligar, parte do segmento formado fica para fora do poliedro, certo? Essa parte pontilhada está dentro, a parte não pontilhada está fora. Se eu pegasse os pontos aqui, ó, pegar um ponto aqui e um ponto aqui, essa ligação ficaria completamente interna, né? Mas existem possibilidades de ficar para fora. Isso classifica o poliedro como côncavo. Um poliedro vai ser dito convexo quando quaisquer 2 pontos que você pegar e ligar, o segmento formado sempre vai ficar completamente interior a ele. Repara só, nesse outro exemplo aqui, desse octaedro, não tem como você pegar 2 pontos e tentar ligar e o segmento, alguma parte dele passar por fora. Então ele é classificado como poliedro convexo, ele é chamado de poliedro convexo. Então a diferença básica entre poliedro côncavo e convexo é que os côncavos, parte do segmento que liga 2 pontos internos pode ser do lado de fora, e os convexos isso nunca vai acontecer. É bem interessante você entender como isso daqui pode ser cobrado em vestibular. Essa ideia de ser côncavo e convexo geralmente só vai fazer diferença nos enunciados. Obviamente que as fórmulas que nós vamos trabalhar aqui, elas são relacionadas a poliedros convexos, porque a gente não trabalha, a gente não tem tanta coisa assim em relação a poliedros côncavos, não é cobrado, certo? E quando aparecer um poliedro côncavo, você divide ele em 2 convexos ou mais convexos. Por exemplo, esse poliedro côncavo aqui, a gente poderia dividir ele em 2 paralelepípedos, certo? Que seriam 2 poliedros convexos. Então, a palavra côncavo e convexo geralmente só vai aparecer no enunciado, para deixar a questão fechadinha, bonitinha, definida de uma maneira matematicamente correta. Beleza? Bom, continuando aqui, deixa eu apagar essa bolinha aqui. Continuando aqui, nós temos os elementos de um poliedro. Repara nesse poliedro aqui. Esse daqui é o nosso dodecaedro, certo? A gente vai ver um pouco mais à frente nos poliedros de Platão as particularidades desse poliedro. Então, os poliedros que nós vamos trabalhar vão ter os seguintes elementos. Essa figura espacial, lembra que o pontilhado está para trás, né? O poliedro é formado por faces. Ó, o que são as faces de um poliedro? Deixa eu mudar de cor aqui. O que são as faces de um poliedro? As faces são os polígonos
que formam um poliedro? Um poliedro é formado por vários polígonos, que você junta eles, é uma figura fechada formada por vários polígonos. E esses polígonos são as faces do poliedro. Então aqui ó, nós temos uma face desse poliedro, certo? Ele tem várias faces que podem ser iguais ou diferentes. Nós temos também as arestas. Ó, aqui é um exemplo de uma aresta. Aresta. O que são as arestas? Quando você pega as faces e encosta uma na outra, junta uma na outra, repara que o lado do polígono que forma a face junta com o lado do polígono que forma a outra face. E essa junção é o que a gente chama de aresta, essa interseção aqui, ó, é uma aresta, essa linha, certo? A gente vai chamar de aresta. E nós temos também, por último e não menos importante, o vértice. Olha aqui o vértice. Vértice, que é a junção de 3 ou mais arestas, ó. Elas se ligam aqui, ó, uma aresta, 2 arestas, 3 arestas. Elas se ligam nesse ponto que é essa quininha, né, esse cantinho aqui, ó, que a gente chama de vértice. Então, todo poliedro vai ser formado por faces, vértices e arestas, beleza? Vamos prosseguir aqui. Quando a gente fala de poliedros convexos, a relação mais conhecida que nós temos é a chamada relação de Euler. O nome já diz, né? Quem inventou isso, descobriu, formulou, foi Euler. E ela faz uma relação entre os 3 elementos, certo? Do poliedro. Os vértices, as faces e as arestas. Ele diz a relação para poliedros convexos, tá? Não serve nos côncavos. Que o número de vértices do poliedro mais o número de faces sempre vai ser igual ao número de arestas mais 2. Essa daqui é uma relação bem conhecida e bem usual quando a gente fala de poliedros, certo? Que tem aquele macetinho para gravar, né? Vamos fazer amor a 2, certo? Então, ó, número de vértices mais número de faces é igual a número de arestas mais 2. E como isso daqui pode aparecer para a gente trabalhar? A gente tem diversas figuras, beleza, para trabalhar. Então vamos, por exemplo, aqui, ó. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Então, ó, o número de arestas, A, excede o número de vértices em 6 unidades. Então ele é 6 unidades maior que o número de vértices. Então ele é vértices mais 6. Arestas é vértices mais 6. Calcule o número de faces. Eu quero saber o número de faces. Então, ó, está relacionado a aresta, vértice, eu quero as faces. Vamos para a relação de Euler. V mais F é igual a A mais 2. Vértices, eu não sei. Faces, eu quero. Arestas é V mais 6. E 2 é 2. Aqui o V vai cortar com esse V, né, que joga para cá negativo. V menos V é 0. Então o F é 8. Esse poliedro tem 8 arestas. Desculpa, 8 faces. Ah, mas que poliedro é esse? Não sei. Não sei exatamente. Pode ser vários poliedros diferentes, certo? Mas ele pode ser de tipos diferentes. Mas eu descobri que ele tem 8 faces. Vamos mais uma? Sabendo que um poliedro, essa é mais difícil, sabendo que um poliedro, o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas e o número de faces é 3 unidades menos que o número de vértices, calcule o número de faces, de vértices e arestas desse poliedro. Então vamos lá. Sabendo que num poliedro, o número de vértices é 2/3 do número de arestas. Então vértices é 2/3 de arestas. E o número de faces é 3 unidades menos que o de vértices. Então, faces é 3 unidades menos que vértice. Então, é vértice menos 3, né? 3 unidades menos do que vértices. Calcule o número de faces, ele quer saber tudo. F, V e A. Então, repara que isso daqui, questões desse tipo, geralmente caem num sisteminha. Por quê? Aqui eu tenho uma equação com V e A, aqui eu tenho uma FV, e eu sei que V mais F é A mais 2. Então, ó, 3 equações, 3 incógnitas para a gente resolver um sisteminha. Bom, a ideia aqui é procurar o melhor caminho para a gente trabalhar o sistema. Então, eu vou colocar tudo em função de A. Ó, repara só, o V,
eu vou colocar V igual a 2 terços de A. Estou substituindo aqui na equação 3, tá? Aí fica mais F. O F é o quê? V menos 3, certo? Então, V menos 3 igual a A mais 2. Eu poderia ter feito de uma vez só, mas eu preferi para ficar mais fácil fazer de duas, para vocês entenderem melhor. Por quê? Porque o V eu sei que é 2 terços de A. Eu já poderia ter colocado lá, ó, 2 terços de A, ficaria com menos linhas o meu sistema. Mais 2. Aí o que eu faço aqui? Dá para tirar o MMC, né? Ou, igual a denominador, sai multiplicando a equação toda por 3, porque vai cortar esses 3 aqui. Vai ficar, ó, multiplica aqui por 3. 2A, porque vai cortar o 3 de baixo. Aqui 2A também. Aqui por 3, menos 9. Aqui por 3, 3A, mais, aqui por 3, 6. Então fica 4A, joga o 3A para cá, menos 3A é igual a 6, mais 9. Então o A é igual a 15. Boa, já descobri as arestas. E agora é fácil descobrir os outros. Por quê? Com arestas eu descubro o vértice. Ó. Vértice, né, 2 terços de A. Então, vértices é 2 terços de 15. Aqui simplifica, vai dar 5. 5 vezes 2 tem 10 vértices esse poliedro. Assim como, para achar as faces agora, é só substituir vértices aqui. Ó. F é V menos 3. Então, F é 10 menos 3, F é 7. Beleza? Bom, galera, a gente vai ficando por aqui nessa nossa aula inicial de poliedros. Façam bastante exercícios relacionados à relação de Euler, que ela é uma relação bem legalzinha de se trabalhar, beleza? E nos vemos na próxima. Até mais, galera!